Bom, galera, olá novamente. Estamos aí agora com o governo Médici, né, de 1969 até 1974, né? Os principais pontos aí do governo Médici, né, até para a gente ter uma perspectiva do que a gente vai ver, né? O milagre econômico, os anos de chumbo, o fanismo, obras faraônicas, censura, exílio, prisões, mortes, a gente vai falar sobre isso depois. Eu vou deixar essa parte dos militares e do terrorismo para um vídeo próprio, tá? Então a gente vai até obras faraônicas, tá? Nesse vídeo de agora. Então o terceiro presidente militar, Médici, ele entra aí no auge do autoritarismo, que são os anos de chumbo, né? O ato institucional número 5 tinha sido baixado, né? A população está naquela insatisfação. Entretanto, o governo Médici começa com um período conhecido como milagre econômico. Nós vamos ter uma aproximação com os Estados Unidos, né? A gente vai ter a criação da Vila Kennedy, da Vila Aliança aqui no Rio de Janeiro por conta disso, tá? E essa aproximação vai trazer recursos, né, do Fundo Monetário Internacional. Eu nem sei se existe FMI, desculpem. Então vão ter recursos do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, para cá, que vão sustentar esse milagre econômico. Período de prosperidade, que a indústria vai crescer, que a economia vai se desenvolver, empregos vão ser gerados, o poder de compra vai aumentar. Não é para toda a sociedade, diga-se de passagem. A desigualdade social ainda é um problema nessa fase, mas o PIB brasileiro vai crescer como nunca no milagre econômico. Então temos algumas características do milagre econômico, né? Crescimento acelerado da economia, redução da inflação, inflação nacional, investimentos externos vêm para cá, né? Diversas empresas, inclusive de automóveis, né? Começam a vir para cá também. Ampliação das empresas públicas, projeto de integração territorial, projetos energéticos e legitimação do período. Como assim integração territorial? Com uma propaganda que visa o patriotismo, né? Vincula o patriotismo, o fato de você ser brasileiro, com apoio ao governo militar, isso é importante falar. Busca uma integração, uma união dos brasileiros, vamos colocar dessa forma, né? E projetos energéticos, né? Você tem aí as criações de usinas, a usina nuclear de Angra 1, a usina de Itaipu, buscando melhorar a infraestrutura do país, né? Modernizar o Brasil, vamos colocar dessa forma. E a gente tem obras que vão legitimar esse período, são obras faraônicas, né? Então foi um período de prosperidade, a gente não pode negar, não dá para fugir dos números. A gente tem números aqui, ó. Crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, né? A porcentagem do PIB em 64, e nós temos no período do Médici, 69-74, o PIB brasileiro que crescia de 10%, picos de 14% no ano de 73. Então, o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que o país gera de riqueza, ele vai ter um crescimento assustador a partir de 1968. Que olha que coisa engraçada, é o ano do AI-5. O Brasil ele tem um humor muito negro. Humor negro no sentido de um humor ácido, né? Aquela piada cruel. Em que sentido? Como é possível que no período de maior autoritarismo seja o período que o Brasil mais cresceu na sua história, né? Então, aí a gente precisa analisar esses números. Por exemplo, vejam o crescimento inflacionário e o aumento da dívida nos anos do milagre econômico. O milagre econômico começa ali por volta de 69. Tá vendo que o PIB ele cresce, ó, 10% em 69, mantém em 70, 11% em 71, 72, 12, 73, 14. Só para vocês terem uma ideia, hoje, se o Brasil crescer 2, 3%, é muito. Tá? Nem a China, que é o país que mais cresce no mundo, chega a esse PIB de 14%, de 12%. Então o Brasil ele era o país nesse período que mais crescia no mundo. Isso não é brincadeira não. De fato era, tá? Mas a gente vai ter o que também? O aumento inflacionário.
ele vai crescendo. Se você for pegar os dados, é claro, ele já estava alto aqui no regime militar, isso é verdade, tá? Olha quanto estava em 64, 87,8%. Nós vamos ter esse número crescendo, digamos assim, ele diminui um pouco em 69, diminui mais, mas ele começa a crescer em 73, que é quando o milagre econômico começa a perder força. E olha o que aumenta a dívida externa brasileira. Olha o salto que a dívida dá de 68 para 69 e depois para 1970. Ela vai de 68 até 70 de 3,8 bilhões para 5,3 bi. E olha o salto que a gente tem em 73, 12,6 bilhões. O que sustentava esse milagre econômico, galera, era o capital estrangeiro. A gente vai ter em 1974 uma crise mundial no petróleo, que vai afetar os Estados Unidos e outros países. O que vai acontecer então? Esse capital estrangeiro que vem de fora, ele começa a reduzir. Logo, o milagre econômico também. E essa dívida externa, porque o capital estrangeiro não vem de graça. Nós pegamos muitos empréstimos também. Não eram só as empresas que vinham com investimentos, não. Nós pegamos muitos empréstimos durante esse período do milagre econômico. E essa dívida só faz crescer. Então a gente vai ter um rombo inflacionário gigantesco, que a gente vai sentir lá no final da década de 80. Era uma coisa de louco. O preço da gasolina estava onde... A gente reclama da gasolina hoje, né? A gasolina era um preço de manhã, um preço de noite, um preço no dia seguinte. A carne mudava de preço também com muita facilidade. Tudo isso é o legado deixado por esse milagre econômico. Ele causou um crescimento 5 anos, vamos colocar aí, curto, e que vai trazer problemas seríssimos, que é o crescimento inflacionário no Brasil. A inflação, o problema da inflação só vai ser resolvido em 1994, no governo, perdão, em 1993, ali, final de 93, 92, 93, com a criação do governo... Não, perdão, me corrigindo. 93, 94, com a criação do Plano Real durante o governo Itamar Franco. É o Plano Real que resolve esse problema da inflação. E esse problema inflacionário é filho do milagre econômico aqui, na década de 69 a 74. Então é interessante porque nós vamos ter parte da população vai estar satisfeita com a situação do Brasil, mesmo nós estando que nós estejamos no auge do autoritarismo, nos anos de chumbo. Porque as pessoas estão com dinheiro no bolso, muitas delas não estão preocupadas se a sua liberdade de expressão está sendo tirada. E é o auge que a gente vai ter de tortura, prisão, exílio, morte, desaparecimentos. Tá entendendo? Prisões arbitrárias. Eu mesmo tive um tio que ele foi preso. Tava andando na rua sem documento, prenderam ele. Se meu avô não fosse militar, não sei o que poderia ter acontecido. E aí o que vai acontecer? O governo vai usar, né, esse milagre econômico e vai fazer uma propaganda pró-governo. Brasil, país do futuro, pra frente Brasil, dia 7 de setembro, dia da pátria, ninguém segura esse país. Brasil, ame-o ou deixe-o. Vai usar a Copa de 1970 no México, que é aquela geração de Garrincha, Rivelino, Tostão, né, Carlos Alberto Torres, aquela geração de 70, considerada até hoje a maior seleção de todos os tempos do Brasil, encantou, né, venceu e encantou o mundo. Isso vai ser usado como propaganda pró-governo militar. Então essa é a propaganda ufanista. Ufanismo significa você fazer uma propaganda a seu favor, é proselitismo. Você vai defender aquilo que você vai exaltar aquilo que você defende, né? É a propaganda ufanista. E temos as obras faraônicas, né? Que era o que? O governo militar, tá vendo? Ó, o dinheiro que o Brasil está criando com o PIB, a gente está construindo, está revertendo em obras. Né? A usina nuclear de Angra, a hidrelétrica de Itaipu, Ponte Colombo Salles, que já é menos famosa, a Transamazônica, que é o elefante branco da ditadura. Quando você ouve alguém falar, mas não havia corrupção na ditadura. Vamos lá, quem é que vai investigar a corrupção de um governo que pode caçar o teu mandato, te exilar, ou fazer até coisa... te exilar é bonito. Exilar você, né? Te mandar para fora do país. Você vira uma persona não grata, você é expulso do teu próprio país
ou fazer até coisa pior, que eram as torturas, prisões e mortes, tá? Pessoas desapareciam. E temos a ponte Rio-Niterói, chamada de ponte Costa e Silva, que era o presidente, né? Costa e Silva, que faleceu. A ponte Rio-Niterói, todas essas obras existem, não há como ter... A da Transamazônica é correto que houve superfaturamento. A Rio-Niterói é quase certo também, sem falar das mortes que ocorreram durante as obras da ponte Rio-Niterói, que é uma coisa que fica meio que calado na história brasileira. Mas você consegue encontrar vídeos, se eu não me engano tem até um documentário, não sei se ele se encontra no YouTube, que fala sobre essa questão da construção da ponte Rio-Niterói. Muitos operários morreram na construção dessa obra, tá? Usina nuclear de Angra também, alguns dizem que poderia ter sido superfaturada. A questão é que não havia investigação. Por isso que dizem que não há corrupção no período da ditadura militar. É óbvio, quem vai investigar o governo autoritário? Isso não faz o menor sentido. Aqui a gente já chega na questão das torturas e dos crimes dos militares e dos crimes dos guerrilheiros de esquerda, que eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.